Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Morrinho, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, para a gente fechar o conteúdo da apostila 2 na nossa frente 1, a gente vai trabalhar com os outros biomas terrestres. Já trabalhamos nas aulas 33, 34, 35 e 36 com todos os biomas brasileiros. E aqueles biomas que não apareceram no Brasil, a gente trabalha agora nessa aula de outros biomas terrestres. Falaremos sobre os biomas de clima temperado, taiga e a floresta temperada, o bioma mediterrâneo, o bioma desértico e a tundra, que é um bioma que aparece na região polar do nosso planeta. Para começarmos a nossa análise sobre esses outros biomas terrestres, os primeiros que nós vamos analisar são os biomas típicos das regiões temperadas do nosso planeta, o que a gente chama de floresta decídua ou floresta temperada e o que a gente chama de taiga, também chamada de floresta de coníferas ou floresta boreal. Como o próprio nome sugere, se são biomas temperados, vão aparecer junto às zonas temperadas da Terra, zona temperada do norte, zona temperada do sul. E neste caso, desses dois biomas, principalmente eles aparecerão na zona temperada do norte. E quais são os limites dessa zona temperada do norte? Ela é limitada ao norte pelo Círculo Polar Ártico e ao sul ela é limitada pelo Trópico de Câncer, como a gente pode perceber neste primeiro mapa. Esse primeiro mapa mostra especificamente a localização da floresta decídua, também chamada de floresta temperada, que aparece na zona temperada, nas regiões de clima temperado oceânico. Morrinho, mas eu não lembro qual é a caracterização desse clima temperado oceânico. Vamos lembrar que nas zonas temperadas, as 4 estações do ano aparecem com características bem definidas: verão quente, inverno frio e temperaturas que vão aumentando durante a primavera e diminuindo ao longo do outono. Com relação às chuvas, chuvas relativamente bem distribuídas ao longo do ano. E quando a gente tem essa condição de clima temperado oceânico, significa que as regiões estão mais próximas ao litoral, são influenciadas, portanto, pelo fator maritimidade, como a gente pode perceber nessa imagem. Temos a costa leste do Canadá e dos Estados Unidos, temos boa parte da porção oeste e norte do continente europeu, temos a porção leste do continente asiático, temos a porção leste também da Austrália. Aparece principalmente na zona temperada do norte, mas isso não significa que está excluída a zona temperada do sul. Veja também que o litoral chileno aparece nessa mesma região. Já quando eu olho para a taiga, eu tenho ou floresta boreal ou floresta de coníferas, eu tenho uma porção da zona temperada de maior latitude, bem perto das zonas polares, no caso aí da zona polar ártica do nosso planeta. Nessa região de maiores latitudes, eu encontro principalmente o território canadense e o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, principalmente o território russo, mais o extremo norte da Europa, com a região da Escandinávia e da Islândia. Veja que no hemisfério sul eu não encontro região tomada por essa formação vegetal. Não é à toa que uma das nomenclaturas que a gente encontra é justamente floresta boreal. Boreal, se você lembrar lá dos nossos primeiros encontros do ano, boreal significa norte, ainda quando tínhamos aula presencial. Então, se é uma floresta boreal, significa que ela aparece no norte do nosso planeta. Chamamos de taiga também, ou de coníferas. Veja, o clima é temperado, mas é um temperado mais frio. E por que ele é um temperado mais frio? Por conta da latitude. Então, a gente continua tendo as 4 estações bem definidas. O que vai ser diferente agora? Para todas elas, as médias térmicas são puxadas para baixo em função da maior latitude dessa região. Você vai encontrar em alguns livros a nomenclatura para esse mesmo clima de clima subpolar. Não tem problema algum. Eu coloco essas duas possibilidades justamente porque são as possibilidades que você vai encontrar em livros e em materiais didáticos. E como que eu vou caracterizar cada uma dessas formações vegetais? Vamos voltar lá para a floresta decídua ou floresta temperada, que eu trago essa imagem para vocês. Antes, deixa eu só apagar aqui o que eu rabisquei para ficar mais fácil vocês enxergarem. Quando a gente olha para essa floresta, perceba que a sua vegetação é uma vegetação bem mais aberta do que quando a gente viu lá no caso do Brasil, a floresta amazônica, a floresta atlântica ou mata atlântica, que eram matas fechadas. Há, portanto, um espaçamento maior entre as árvores.
Com relação à diversidade de vegetação, essa diversidade é mais baixa. Por que é mais baixa? Porque a gente aprendeu que quanto mais quente a região, quanto mais úmida a região, maior é a biodiversidade. E eu estou falando de uma região quente do planeta? Não, estou falando de uma região relativamente mais fria. Quer dizer, não chega a ser tão frio quanto nos polos, mas também não é tão quente quanto na região tropical ou região equatorial do nosso planeta. Por conta dessa menor temperatura, em especial no inverno, onde inclusive chega a nevar nessa região, encontraremos folhas que são chamadas de caducas ou decíduas, justamente a nomenclatura que a gente dá para essa floresta. Essa é uma imagem, turma, dessa floresta durante o verão, durante a primavera, quando ela está cheia de folhas, quando ela está cheia de flores, mas quando chega o outono, essas folhas praticamente todas caem. Quando chega o inverno, não há sinal algum de folhas. Para os leigos, há até a impressão, nossa, será que a vegetação morreu? Não, não morreu. Ela simplesmente dispensou essas folhas para poder sobreviver mediante a temperaturas tão baixas, mediante a ocorrência de neve. Poxa, deve ser muito legal ver essa extensão florestal, Morrinho. Deve ser legal, mas são raros os pontos onde a gente encontra essa formação florestal. E por que que isso acontece? Por conta dessa última característica que eu coloquei para vocês. De todas as formações vegetais que existem no nosso planeta, a que foi mais devastada foi a floresta temperada, também chamada de floresta decídua. E muito dessa intensa devastação, pessoal, tem a ver com o processo de ocupação humana nessa região que ela se encontra. Quando eu olho para essas parcelas do espaço, em especial no hemisfério norte, são parcelas densamente ocupadas pela população, seja na América, seja na Eurásia, né, na Europa, seja no extremo leste do continente asiático. Por conta do desenvolvimento da agricultura, da pecuária, do processo de urbanização, de industrialização, construção de redes de transporte, boa parte dessa formação vegetal simplesmente desapareceu. Claro que seria importante a manutenção de parte dessa formação vegetal, mas infelizmente não é o que acontece nessas regiões. E no que diz respeito à taiga, quais são suas características específicas? Veja que não vai haver muita diferença em relação ao que a gente viu na floresta temperada. Temos, de novo, uma vegetação marcada por ser aberta, então são características comuns. E quanto à diversificação, a taiga é ainda menos diversificada do que a floresta temperada, por isso que eu coloquei o termo aqui, homogênea. Veja que ela é formada apenas por grandes pinheiros, árvores bem altas, esguias, e que a gente dá o nome de conífera não por conta desse formato, cuidado, tá? Mas em função da estrutura reprodutiva dessas folhas, dessas plantas. Então, aqui, ó, muitas vezes a gente confunde, né? Ah, eu chamo de conífera porque parece um cone essa árvore, professor. Você pode fazer essa bitolinha, mas não é por conta dessa nomenclatura, né? Não é por conta desse formato que tem essa nomenclatura de coníferas, e sim por conta da sua estrutura reprodutiva. Com relação às folhas, são caducas, da mesma forma que são caducas as folhas que a gente encontra na floresta temperada, com o diferencial de serem folhas finas. Quer dizer, então, que na floresta temperada as folhas são largas? Aí não dá para a gente colocar que são largas nem finas, tá? São folhas que variam a seu tamanho, porque tem hora que é mais quente, tem hora que é mais frio nessa região. Já na região da taiga, a temperatura mais baixa que faz com que as folhas sejam realmente bem mais fininhas, porque a taxa de evaporação, de transpiração, acaba sendo muito menor nessa região. Tem desmatamento, Morrinho? Tem desmatamento, mas é um desmatamento mais sustentável, pessoal, porque essa madeira que é aproveitada para móveis, papel e celulose, a árvore que produz essa madeira é uma árvore que é fácil de ser replantada. Então, você tem a extração dessas árvores, a extração dessa madeira para uso industrial, mas um intenso reflorestamento. E a gente pode destacar, quanto ao aproveitamento dessa formação vegetal, o Canadá e a Rússia, principalmente, até pelas extensões que a taiga tem nessas duas regiões. Taiga, enquanto nomenclatura, é uma nomenclatura tipicamente da Rússia, mas que a gente pode usar também para representar essa mesma floresta de coníferas no Canadá. Beleza? Tranquilo? Bom,
Vamos olhar agora para as próximas formações vegetais, lembrando que essa é uma das mais importantes que a gente tem dentro da nossa aula. O próximo bioma para a gente analisar é o bioma da tundra, bioma esse que é típico de regiões polares e que aparece, portanto, nas zonas polares ártica e antártica do nosso planeta. Vale lembrar que nessas regiões polares do planeta, o clima polar é o clima predominante e é um clima marcado por baixas temperaturas ao longo do ano e por uma pluviosidade também muito pequena. Afinal de contas, a gente tem uma taxa de evaporação das águas, uma taxa de evapotranspiração das plantas muito baixa nessa região por conta justamente dessas baixas temperaturas. Pensando em países ou regiões que são cortadas por essa formação vegetal, a gente pode destacar o Alasca, o norte do Canadá, a Groenlândia, a Islândia, a região da Península Escandinávia, onde está a Suécia, Noruega, Finlândia, bem como o território russo. Nessas regiões, a gente vai encontrar essa formação vegetal praticamente durante 8, 9 meses do ano, debaixo de gelo. Por quê? Justamente por conta das baixas temperaturas dessa região. E vai ser apenas durante o curto verão que existe nessas regiões que essa vegetação, de fato, ela vai aparecer. Por conta das baixas temperaturas, por conta da cobertura de neve, a gente dá um nome específico para o solo dessa região. A gente chama de solo permafrost. E se você olhar para essa nomenclatura, permanentemente congelado. Lógico, né? Em função das geleiras que se formam nessa região ao longo de praticamente todo o ano. Quando eu tenho degelo, a gente consegue ver a real composição. E a gente percebe que nessa composição não vamos encontrar árvores, não vamos encontrar arbustos, mas sim uma vegetação rasteira, onde as gramíneas se misturam a musgos e líquens e conseguem sobreviver, mesmo que durante boa parte do ano fiquem cobertas de gelo. Morrinho, estava pensando, se durante boa parte do ano essa região fica coberta de gelo, não dá para aproveitar a agricultura nessa região. De fato, não dá para aproveitar a agricultura. Dá para aproveitar a pecuária? Também não dá para aproveitar. É uma região bastante populosa do planeta? Não. Todas essas áreas que eu circulei aqui para vocês são áreas marcadas por serem vazios demográficos. Então, em função dessas características, o que a gente pode falar quanto à intervenção humana? A intervenção humana é bastante reduzida. E sendo bastante reduzida essa intervenção humana, a gente pode falar que a degradação desse bioma é uma degradação relativamente pequena. Pouca gente morando, pouca intervenção sobre esse espaço. Pensando, turma, em intensificação do efeito estufa, a gente tem uma degradação indireta. Por quê? Porque os períodos em que essa região passa a ficar sem as geleiras torna-se maior. E a dinâmica com as espécies animais dessa região acabam sendo alteradas por esse maior período de degelo que acontece. Tudo bem? A próxima formação vegetal para a gente analisar é a da vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea, como seu nome sugere, aparece em áreas que são banhadas pelo mar Mediterrâneo, como você pode constatar no mapa. Aparece banhando o sul da Europa, o norte da África e a porção oeste do Oriente Médio. Países como Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Turquia, Síria, Egito, Israel, Líbia, Argélia, Marrocos apresentam clima mediterrâneo e vegetação mediterrânea. Não só porque estão banhados, então, pelo mar Mediterrâneo. Mas essa vegetação vai aparecer também onde o clima mediterrâneo é comum. Por isso eu posso apontar para vocês a porção oeste dos Estados Unidos, região onde fica a Califórnia, a porção central do Chile, nas proximidades da cidade de Santiago, Valparaíso, a porção sul da África do Sul, bem como a porção sul do território australiano. Mas tem uma coisa que eu acho importante a gente lembrar, como que é esse clima mediterrâneo. E o clima mediterrâneo é um clima que lembra muito o clima tropical, duas estações bem definidas ao longo do ano. No entanto, há uma inversão da ordem do período chuvoso. Enquanto no clima tropical o período chuvoso ocorre no verão, no clima mediterrâneo o período chuvoso acontece no inverno. Então a gente tem uma dinâmica climática, independente se é hemisfério norte ou hemisfério sul, de que o verão é quente e seco e o inverno já é um pouco mais ameno, com temperaturas um pouco mais baixas
e mais chuvoso. Por conta dessa característica climática, a gente olha para a vegetação e percebe que essa vegetação vai se assemelhar muito ao cerrado, eu ia falar caatinga, tá? Ao cerrado, à savana. E por que eu falo dessa semelhança? Porque no cerrado, na savana, eu tenho um clima tropical. E no clima tropical eu tenho essa alternância de estações do ano, de alternância de comportamento térmico, de alternância de comportamento pluviométrico. Então, de uma forma mais generalizada, o que eu percebo na vegetação mediterrânea? Também a existência de gramíneas em meio a esses arbustos e árvores de médio ou maior porte, como as duas fotos logo aqui embaixo podem mostrar para vocês. Se eu olho isoladamente essas fotos, talvez eu imagine que seja uma vegetação semelhante à savana, talvez eu imagine que seja uma vegetação semelhante ao cerrado. E por que eu vejo isso? Porque da mesma forma da composição generalizada ser muito semelhante, existem aspectos xeromórficos nas duas vegetações. E o que é isso, Morrinho? São aspectos relacionados a uma adaptação a um período de estiagem, que é a raiz profunda, que é o tronco com a casca grossa, que é a folha coberta com cera. E aí vale lembrar que se no cerrado, na savana, a gente tem um inverno seco, na região mediterrânea a gente tem um verão seco. Então é uma adaptação que essa vegetação tem a esse período aí de maior estiagem. Tem degradação? Tem, e tem bastante degradação. Hoje, achar parcelas da vegetação mediterrânea é realmente bem difícil, porque boa parte dessa parcela de vegetação mediterrânea acabou sendo substituída por áreas agricultáveis, seja agricultura ligada à produção de uva, à produção de oliveiras ou à produção de cítricos. A gente gosta de destacar na geografia essa agricultura, em especial no continente europeu, principalmente na produção de uvas e de oliveiras, coisa que na aula sobre agricultura a gente já estudou. E quando a gente fala dessa vegetação intensamente desmatada, ela, por ser marcada também por uma boa biodiversidade, ela pode ser considerada como um hotspot. Vimos que no Brasil, hotspots são Cerrado e Mata Atlântica, mas pensando em hotspots em outras partes do mundo, a vegetação mediterrânea, seja na Europa, seja na África, também pode ser vista dessa forma. É aquela ideia de chamar mais atenção para aquelas formações de maior biodiversidade que estejam sendo intensamente desmatadas. Por isso, essa nomenclatura é dada à vegetação mediterrânea nesses dois continentes. Beleza? Para a gente fechar nosso conteúdo, vamos olhar rapidamente para o bioma desértico. E pensar na existência de um bioma desértico é um pouco estranho, né? Porque a gente está pensando aí num conjunto de vida dentro de uma determinada região, tanto de vegetais quanto de animais. E se eu falo que é uma região desértica, a ideia é que não tenha tanta vida assim existente dentro desse espaço. Mas para a gente começar a caracterizar esse bioma, onde ele vai aparecer? Ele vai aparecer sempre em áreas de clima desértico. E a gente tem áreas de clima desértico em áreas de maior pressão atmosférica, junto às latitudes 30 graus norte, 30 graus sul. A gente tem área de clima desértico próximo a grandes cadeias montanhosas, no sotavento dessas cadeias montanhosas. A gente tem áreas de clima desértico vinculados à ação de correntes marítimas frias. Então, esse mapa ele ajuda aí a gente, a retomar algumas importantes áreas desérticas do nosso planeta. Na América do Sul, o deserto do Atacama, o deserto da Patagônia. Na América do Norte, o deserto de Sonora, no México, o deserto do Colorado, nos Estados Unidos, do Arizona. No continente africano, a gente pode destacar o deserto do Saara, na porção norte, o deserto do Kalahari, na porção sul. No continente asiático, o deserto arábico, o deserto de Gobi, na China, o deserto turmado Xinjiang, ao oeste chinês. Na Austrália, a gente pode destacar o grande deserto australiano. Todas essas áreas, portanto, são sujeitas ao aparecimento desse bioma desértico. E o que vai caracterizar esse bioma? Pouca vegetação. Não temos um grande volume de vegetação, como a gente pode perceber aqui nessa imagem. E ao mesmo tempo que eu não tenho muita vegetação, a vegetação que aparece é uma vegetação que tem que se adaptar ao clima seco. Portanto, plantas xerófilas aparecem dentro dessa região. Gramíneas ressecadas, cactáceas,
que vão ter raiz profunda, presença de espinhos, folhas pequenas, muitas vezes cobertas com cera, galhos retorcidos, caules retorcidos, casca grossa, quer dizer, são características pertinentes a plantas adaptadas ao clima seco. E se o clima dessa região é um clima tão seco, será que o desenvolvimento da agricultura é um desenvolvimento pleno? Não. Será que o desenvolvimento da pecuária é forte? Também não. Então, da mesma forma que a gente viu lá na tundra, a degradação desse bioma é uma degradação pequena, porque não faz muito sentido a ocupação, a intervenção sobre esse bioma, porque se tratam de áreas de vazio demográfico, se tratam de áreas onde as atividades mais primárias, mais rudimentares, são muito difíceis de serem desenvolvidas. Então, a gente acaba não destacando aí a intervenção humana sobre esse bioma. Passamos aí pelos outros biomas que não aparecem no território brasileiro. Sempre importante reforçar esse conteúdo, fazendo exercícios, tirando as dúvidas, esclarecendo essas dúvidas. Estarei à disposição de vocês o tempo todo. Fiquem bem, se cuidem, até um próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.